Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, mais um ano, no primeiro mês de todos os anos, acho que já fazem 4, 5 anos, não me lembro muito bem, que eu estou cooperando com vocês aqui. E eu fico feliz pela amizade do pastor Diego, que sempre nos convida para estar com vocês. Agradeço a recepção dos irmãos. Pastor Paulo, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. O meu abraço e a minha consideração ao pastor Diego. Amém? Queridos, eu quero convidá-los a usar a sua Bíblia. Graças a Deus, que nos dá vitória pelo sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Meus irmãos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. O seu capítulo é o de número 16. E o verso é o de número 19. Aleluia. Amém? Amém. Graças a Deus. Palavra do Senhor, que nos fala dizendo. Amém. Muito obrigado. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo quanto ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo quanto tu desligardes da terra também será desligado dos céus. Amém? Por bondade, tome o seu assento, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero aqui, em algumas palavras, compartilhar com vocês algo que o Espírito Santo tem compartilhado comigo dentro desta palavra para este ano que iniciamos. O texto em apreço, acredito eu ser um dos textos mais conhecidos dos evangelhos sinóticos. O que são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos que têm uma comprovação concreta de assuntos repetidos nos mesmos livros. Histórias que aconteceram em Mateus também foram citadas em Marcos, como também em Lucas. João não se enquadra dentro dos evangelhos sinóticos porque ele não se prende a descrever pontos da história da biografia de Jesus. Porém, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, este é o único evangelho que vai conter este relato bíblico. Nós não encontraremos esta passagem nos outros evangelhos. Interessante que quando nós olhamos para a estrutura do que está acontecendo dentro do texto, nós percebemos que o Senhor Jesus, ele está em uma região, em uma localidade, e junto com os seus discípulos, ele vai iniciar um diálogo, uma conversa. E nesta conversa, Jesus vai interrogar os seus discípulos. E a sua interrogação é esta: o que as pessoas têm dito a respeito do Filho do Homem? Havia uma promessa de um Messias que seria o libertador para o povo de Israel. Para os que não sabem, Israel, na época de Jesus, conhecido como os judeus,
eles estavam sendo completamente oprimidos pelo Império de Roma. Roma castigava e colocava impostos sobre os judeus que roubavam-lhes tudo o que eles tinham. Sobrava pouco para comer, pouco para investir, devido aos tributos que eles tinham que pagar a Roma e a César. É por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus vai ensinar os seus discípulos a orar e ele vai dizer: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por que ele usa esta expressão? O pão nosso ali vem da palavra grega, upomeno. Essa palavra significa o pão diário como provisão. O que Jesus estava ensinando para os discípulos e para as pessoas é que, independentemente do tempo e da situação que eles estivessem enfrentando, eles tinham que ter a consciência e a certeza de que Deus proveria o pão para todo dia. Entendendo este princípio, nós olhamos aqui para o texto bíblico e percebemos Jesus em um diálogo com os discípulos, e a pergunta é esta: quem as pessoas têm dito ser o Filho do Homem? Qual é o relato que tem surgido na comunidade a respeito do Filho do Homem, do Messias? E a Bíblia vai dizer que eles respondem ao Senhor dizendo: olha, uns dizem ser Jeremias, outros dizem ser Elias, outros dizem ser João Batista, ou algum dos profetas que se levantou aí entre nós. E Jesus vai continuar a pergunta, o assunto, a conversa, dizendo: mas e vocês? Quem vocês dizem ser o Filho do Homem? O que é interessante dentro da expressão e da fala de Jesus é que, primeiro, Jesus preocupa-se em saber a respeito do pensamento de outras pessoas, e depois ele preocupa-se em saber a respeito do pensamento daqueles que estão em volta de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Isto para nós é uma lição muito grande, é uma lição muito maravilhosa, porque, não diferentes dos dias de hoje, as informações passadas também nos tempos passados vinham para deturpar os ensinamentos que Jesus ensinava, vinham para desfazer a cultura do reino que Jesus transmitia através dos seus ensinos. A palavra de Deus vai dizer que na pergunta de Jesus, nós vemos aqui dois grupos de pessoas. Quais? Primeiros, aqueles que acreditavam naquilo que ouviam falar. Segundo, aqueles que acreditavam naquilo que vivenciaram com o Mestre, vivenciaram com o Senhor. E eu quero já abrir um parênteses aqui para dizer para minha e para a sua vida que não importa o que estão falando do lado de fora, não importa as notícias que estão dando a respeito do Messias, do arrebatamento, a respeito dos fins dos tempos, a respeito da cultura do reino do lado de fora. O que importa realmente é aquilo que nós aprendemos e aquilo que nós praticamos do lado de dentro. Eu não sei o que tem dito sobre Cristo, eu não sei o que tem falado sobre o Senhor nas mídias sociais, e também para mim pouco interessa o que eles tentam desfazer a respeito do Senhor, porque o meu Senhor é o que é e não depende de ninguém para ser adorado e glorificado. Por quê? Porque Ele é tudo sobre tudo e Ele é por todos, em nome de Jesus. Então, o que diziam a respeito do Senhor era conveniente que os discípulos entendessem que o que importava para Jesus é o que os discípulos sabiam a respeito dele. E o que é maravilhoso é que a Bíblia vai dizer que neste diálogo entre Jesus e os discípulos, Jesus vai ouvir um dos discípulos direcionar a sua palavra a ele e dizer: olha, nós dizemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu percebo aqui algo de muita importância, pois a certeza que Pedro está tendo a respeito de quem é o Messias, não é uma certeza que vem através de conhecimento humano, não é uma certeza que vem através de
conhecimentos naturais, mas a Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer a Pedro: olha, isso não foi a carne e não foi o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. E eu vejo algo grande aqui dentro do texto. Por quê? Porque é necessário que nós tenhamos uma visão clara e patente sobre quem é o nosso Senhor. Qual é a maior dificuldade do Evangelho hoje? É as pessoas não saberem aquilo que elas defendem. É as pessoas não saberem aquilo que elas ensinam. A maior dificuldade hoje dentro da igreja, na cultura do reino, é nós lutarmos com armas que nós não sabemos usar. E Jesus aqui está preparando os seus discípulos para que eles pudessem ter a plena convicção que nesta batalha do reino dos céus contra o império das trevas, nós temos que ter a plena convicção de quem é o Senhor, qual é o Deus a qual nós servimos e o chamado que Ele nos fez para vivermos esta obra excelente na terra. Então entenda que o texto está nos trazendo aqui a clareza de que os discípulos precisavam ter a plena convicção sobre quem era o Senhor, sobre quem era o Messias que estava andando com eles. E a Bíblia diz que quando Pedro tem esta revelação, Jesus vai liberar uma palavra sobre Pedro. E a palavra que ele vai liberar sobre Pedro é esta: eu também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Primeiro, quando Jesus conversa com Pedro e ele vai liberar uma palavra sobre Pedro, em primeiro ponto, ele vai colocar Pedro no seu devido lugar para mostrar que Pedro é homem e que ele é o Senhor da igreja. Não existe aqui dentro do texto palavras que colocam Pedro como alguém que está acima da igreja. Não, Pedro aqui está sendo colocado. A palavra que ele recebeu não era dele, veio do céu. E algumas pessoas usam o texto para dizer que a igreja foi estabelecida através e em Pedro. Porém, nós entendemos aqui dentro do texto que quando Jesus vai liberar uma palavra sobre Pedro, ele vai dizer: olha Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, qual pedra? A pedra aqui é a certeza da palavra que ele liberou. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aquilo saiu como uma rocha. E eu vou usar uma expressão aqui usada no meio dos pentecostais. Aquilo foi uma pedrada no inferno. Quando Pedro disse sobre tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus olhou para ele e disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre a palavra, eu edificarei a minha igreja. Eu quero liberar uma palavra de Deus para que você entenda, dentro da cultura da palavra do Senhor. Quando Jesus libera esta palavra dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A primeira menção que nós encontramos sobre a igreja está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de número 18. E quando ele vai usar a palavra igreja, ele já vai usar a palavra igreja mencionada em uma frase que dá a intenção de alcançar a vitória, de conquista, uma questão de superação. Ele está dizendo: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aprenda a primeira lição dentro do texto. Eu preciso saber quem eu sou e entender quem Ele é. Olhe para quem está do seu lado, mesmo com máscara, e diga: você sabe qual é o seu lugar no reino dos céus?
Existe uma importância de saber quem somos, o que estamos fazendo, a quem estamos servindo, qual é a nossa função no reino dos céus. E quando falo isso, eu não estou falando da grande comissão de Mateus capítulo 28, versículo de número 19. Não, eu estou falando de sermos apropriadamente vocacionados para algo específico. É o que Jesus está dizendo a Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo: eu preciso que você tenha uma plena visão clara sobre quem você é e o lugar aonde você está e ao Senhor a quem você está servindo. A crise de identidade no reino de Deus, no reino dos céus, é algo que rouba de nós o melhor de Deus para a nossa vida. O que é crise de identidade? Paulo falou muito sobre isso. Ele disse assim, sabe qual é o problema de vocês? É que vocês se comportam como escravos, já sabendo que sois filhos. Crise de identidade. O cara é filho, mas se comporta como? Jesus quer que você coloque dentro da sua mente, salva aqui essa noite, que você tem que ter a convicção sobre quem você é, qual é o seu chamado, para que Deus te chamou, porque este é o primeiro princípio para que você viva o melhor de Deus sobre a sua vida. Quem sou eu no reino dos céus? Jesus deu uma ajuda a Pedro, e quando ele vai dizer, eu te digo que tu és Pedro, a palavra Pedro aqui vem do original Petrus, ou fragmento de pedra. E perceba que ele vai usar o termo dizendo assim, tu és Pedro, sobre esta rocha, em algumas traduções está, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Agora, entenda bem, o que é maior, uma pedra ou uma rocha? Vamos mudar aqui o texto para você pegar bem o assunto? Na verdade é que Petrus é como pedrisco. O que é maior, um pedrisco ou uma rocha? Isso aqui é muito lindo. Porque ele vai dizer assim, tu és um pedrisco, mas o que você falou é uma rocha. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Irmão, entenda uma coisa e leve essa lição para a sua vida. O que você fala é muito maior do que você. Porque tem gente que não consegue sustentar sentado aquilo que falou de pé. Mas se você tem uma palavra para receber de Deus aqui esta noite, Ele me trouxe aqui para te dizer que as tuas palavras serão levadas como rocha esse ano de 2021. As tuas palavras serão maiores do que você, diz o Senhor. A gente precisa ter essa plena convicção. Aquilo que eu falo é maior do que aquilo que eu sou. Porque existe um poder muito grande na língua. Tanto para trazer vida como para trazer morte. Então aquilo que eu falo, primeiro, revela o princípio do que eu sou. E segundo, aquilo que eu falo é maior do que eu. Isso é nítido. Aí o texto vai dizer, tu és uma pedra pequena, sobre esta rocha que você falou, eu edificarei a minha igreja. Aí ele continua dizendo, e as portas do inferno não prevalecerão contra. Olha para cá. A igreja possui uma autoridade extraordinária nos 3 aspectos de vida. Quais? No domínio humano, no governo divino e no império satânico. Olhando para o texto bíblico, Jesus está com uma autoridade muito grande, dizendo, sobre esta revelação da palavra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não terão condições, forças,
para resistir ou para prevalecer contra a minha igreja. Sabe por que a igreja vence? Pela expressão que Cristo usa. Minha igreja. Nós vencemos porque pertencemos a Ele. Porque se não fosse por Ele, nem condição de estarmos aqui hoje teríamos. Aí a expressão do texto vai continuar. E o segredo sobre o porquê a igreja vence, continua. Qual é o segredo? Versículo 19. Ele vai dizer o seguinte, ó. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo quanto você ligar na terra será ligado nos céus. E tudo que desligardes da terra também será desligado. Olhe para mim. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. No versículo seguinte, ele vai dar a causa do motivo. Por que que as portas do inferno não prevalecem? Por quê? Porque Cristo daria as chaves do reino dos céus para a igreja. Indiretamente falando a Pedro. A expressão da palavra chave, aqui dentro do original, vem da palavra kleis, que significa domínio, poder e autoridade. E quando entendemos o princípio do reino dos céus, nós percebemos que o que Jesus está fazendo aqui dentro do texto é algo maior do que as letras conseguem expressar, é algo maior do que o pensamento natural humano consegue imaginar. Por quê? Primeiro, ele está dando a Pedro, indiretamente à igreja, uma autoridade no reino dos céus. Ter autoridade no domínio humano é fácil, assim, em aspas. Por quê? Você estuda, faz uma faculdade, entra numa empresa, daqui a pouco você é chefe e você, como um líder, está dominando sobre as pessoas, sim ou não? Você casa, constitui família, tem filhos, daqui passa alguns anos, você está ensinando, instruindo seus filhos, você é o líder de uma casa, o sacerdote de uma casa, e você está dominando sobre a sua família, sim ou não? Porque no domínio humano é algo natural falar sobre dominar, sobre cuidar, sobre liderar pessoas, sobre cuidar de pessoas. Mas a promessa que Jesus está fazendo a Pedro aqui, ela está além do domínio humano. Ela já está no nível de governo divino. Por quê? Porque ele está dizendo assim, ó, o que você decretar aqui na terra, eu vou decretar no céu. E o que você descredibilizar aqui na terra, eu vou descredibilizar no céu. A autoridade que Jesus está dando para a igreja é algo que é extraordinário, meu irmão. Por quê? Você manda na tua casa, manda na tua empresa, manda na tua família, você manda onde você quiser, mas no reino dos céus, Ele te deu autoridade para dominar sobre todas as coisas. A tua palavra aqui nessa terra tem efeito lá no céu. Aleluia. Olha que coisa linda. Ele vai dizer: eu te darei as chaves do reino dos céus. Ele usa aqui, dentro do texto, a expressão ligada diretamente ao futuro. E por que ele disse, eu te darei as chaves do reino dos céus, e não disse, eu te dou? Justamente porque, nesta ocasião, Jesus precisava provar no mundo espiritual que ele tinha poder e domínio, até mesmo sobre a morte e sobre o inferno. Se você olhar o texto sagrado no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, Jesus vai, através de uma revelação dada a João, ele diz o seguinte: eu sou aquele que vive. Eu estive morto,
mas eis que agora eu estou vivo para todo sempre. E tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Por que Cristo não disse, eu te dou as chaves do reino dos céus? Ele disse, eu te darei. Porque a autoridade que Cristo queria entregar à igreja era uma autoridade que tinha que ser completa. É por isso que você está aqui hoje, para que você entenda que além de dominar no domínio humano, Deus te deu condições para governar no governo divino e além. Deus te deu condições até mesmo para dominar o império das trevas. É por isso que o diabo não resiste uma igreja que se dobra de joelhos diante da presença do Senhor e ora. É por isso que o diabo tenta atacar as pessoas que estão próximas de você. O diabo tenta destruir as pessoas que estão próximas de você, porque você tem domínio no império das trevas. O diabo não pode contra a tua casa e nem contra a tua família, porque você tem autoridade no governo humano, no governo divino e no império das trevas. Aleluia. Porém, ele vai dizer o seguinte: eu te darei as chaves do reino dos céus. E ele diz assim, ó: e tudo o que você ligar na terra será ligado nos céus. Isso aqui está falando de uma atividade contínua. Eu recebi algo dele e vou fazer uso daquilo que ele me deu. Ele diz, ó, você tem a chave, mas a chave só funciona se você ligar na terra, vai ser ligado no céu. Se você desligar da terra, vai ser desligado dos céus. Agora a pergunta que eu quero que você faça para esta pessoa linda que está do seu lado é esta: está usando aquilo que Deus te deu? Não adianta ter uma voz que chega sextavada, oitavada, nem sei se existe, mas não usar para nada. Não adianta fazer hebraico bíblico, não adianta fazer hebraico nativo, aprender grego, grego massorético, não adianta aprender latim se você não usa para nada. Não adianta cursar o básico, o médio, o bacharel, depois fazer uma faculdade teológica se você não está usando isto para nada. Para que adianta ter tudo isso, mas ficar inativo, ser uma pessoa que não coloca em prática aquilo que Deus te deu condições de ter e de aprender? Então entenda e aprenda que essa noite, aquilo que Deus te deu é para ser usado. E se você não está usando, Deus vai levantar outras pessoas, provavelmente até mesmo melhor do que eu, melhor do que você, para fazer aquilo que nós não estamos fazendo. Se você recebeu um dom, um talento, ou se você aprendeu alguma coisa, use isto para o desenvolvimento do reino dos céus. Coloque em prática. Comece a usar aquilo que Deus te deu. Tem como simplificar, pastor? Tem. Tem vendedor aqui? Tem uma ali, tem mais? Mais ou menos? Vende de vez em quando? Tá bom. Olha para mim. Tem uns caras que é ninja. Não, ninja não, o cara é samurai. Ele dá aula para ninja, para vender as coisas. Você vai comprar um calçado, o cara já te vende 3 pares de meia, a calça, a camisa social, o cinto, para combinar com o sapato. O cara é samurai. Ele vende muito bem. Mas ele não consegue trazer uma pessoa para a igreja. É tipo a questão da pessoa usar em benefício próprio o talento que tem, mas não usar o talento que tem em benefício do reino dos céus. O que eu quero que você entenda é que aquilo que Deus te deu é para promover coisas maiores, é para fazer coisas grandes.
Não é simplesmente para fazer parte de uma equipe e você ser o mais bem-sucedido naquela equipe, na área que você trabalha, mas é para que dentro do sistema do reino dos céus, você seja bem-sucedido ao ponto de, no mínimo, ganhar uma alma para Jesus por ano. Use aquilo que Deus te deu. Não guarde os talentos que o Senhor entregou nas tuas mãos para serem usados. Aí ele diz: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo quanto ligardes na terra será ligado nos céus, e o que desligardes da terra também será desligado nos céus. Olhe para mim. Dentro do grego nós encontramos aproximadamente 5 significados para cada palavra. De 5 a 10 para cada palavra. Um dos significados da expressão usada aqui dentro do texto para ligardes e desligado é a expressão abrir e fechar. Amém? Ligar, você lembra da partida do carro, não lembra? Só que o acesso para ter o contato no seu carro, primeiro você tem que passar pela porta, abrir a porta. É o mesmo significado de abrir e de fechar. Olhando para esta expressão do texto bíblico, eu quero compartilhar com vocês aqui algumas coisas que nós aprendemos dentro do contexto bíblico, para que possamos ter um ano de bênçãos. Em 2021, nós temos total condição de termos um ano extraordinário na presença do Senhor. Porém, este ano só será evidenciado através das minhas e das suas atitudes. O reino dos céus trabalha com ação e reação. Tudo o que eu faço reflete sobre a minha vida de forma positiva ou de forma negativa. E o que é que vai definir o positivo e o negativo? É aquilo que eu estou semeando, é aquilo que eu estou plantando na presença do Senhor e na presença das pessoas. Entendendo este princípio bíblico, eu quero dar a vocês aqui alguns conselhos dentro da palavra de Deus, para que façamos o bom uso da chave que Cristo entregou à igreja. Nós precisamos fazer o uso dessa chave. Nós precisamos fazer o bom uso daquilo que Deus nos deu. Em primeiro lugar, eu quero falar a vocês que o princípio de autoridade estabelecido dentro do contexto, nós precisamos entender que para viver propósitos, nós precisamos aplicar princípios. Não se vive propósitos sem aplicar princípios. E quais são os princípios estabelecidos na palavra de Deus? Jesus disse para os discípulos que tudo que eles pedissem, orando ao Pai, isto lhe seria entregue. Jesus disse que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se... Tudo está ligado diretamente a uma ação minha e uma reação no reino dos céus. A primeira lição que nós aprendemos dentro da palavra de Deus, às vezes nós não sabemos fazer o uso da chave que Deus nos deu, porque nós não temos prioridade. A falta de prioridade nos faz não termos habilidade para abrir ou para fechar aquilo que Deus nos deu autoridade. Nós não conseguimos ligar na terra e ligar no céu, nem desligar na terra e desligar do céu, porque nós não temos prioridade. Nós buscamos aquilo que nos traz prazeres, nós buscamos aquilo que nos faz sentirmos bem, mas falta-nos prioridade para buscar e para pedir de Deus aquilo que desejamos. Marcos capítulo 10, versículo 48, a seguir, a Bíblia vai dizer que um homem cego, e
chamado até a presença de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E quando ele vai responder ao Senhor, ele vai dizer: eu quero ver. Em outras traduções, eu quero tornar a ter vista. Por quê? A visão para ele era uma prioridade. Ressaltando que o texto vai dizer que aquele homem estava assentado à beira do caminho pedindo esmola, mas quando ele se encontrou com a porta, ele soube usar a chave. A porta é Jesus. João capítulo 10, versículo 11 vai dizer: eu sou a porta, e as minhas ovelhas passam pela porta, acham pastagem, são alimentadas. A Bíblia diz que aquele cego podia pedir uma esmola, podia pedir riqueza, podia pedir ouro, prata, bronze, o que ele quisesse, mas ele pediu aquilo que era prioridade para a sua vida. Eu não sei o que você veio buscar para 2021 aqui essa noite, mas eu viajei de Sorocaba até aqui para dizer para você que falta de prioridade nos tira a autoridade de usarmos a chave que Deus nos deu. Precisamos ter prioridade. Prioridade. O que realmente é prioridade na sua vida? Quando falamos sobre prioridade, precisamos entender que, como cristãos, toda a nossa vida e tudo o que fazemos deve ter como prioridade o reino dos céus. Quando eu trabalho, sou assalariado, sou dizimista e ofertante na casa do Senhor, eu trabalho porque sei que no dia 10, no dia 15, no dia 20, eu vou ter condições de ser abençoado, abençoando a obra do Senhor. A sua prioridade revela o seu nível de maturidade. Amém? A sua prioridade revela o seu nível de maturidade. Pessoas que estão vivendo, pagando aluguel. Eu pago aluguel ainda, mas eu falo de pessoas que não se preservam para algo melhor. Pagam aluguel 30, 40 anos e estão andando de carro 2021, que já trocou 2020. E estão pagando aluguel. Pessoas que tiveram condições de fazer bons negócios na vida, tiveram condições de montar o seu próprio negócio, de ser um investidor, ou de investir em alguma coisa, mas perderam a oportunidade e investiram em coisas supérfluas, não fizeram um curso, não foram para a faculdade, não terminaram a escola. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você aqui hoje? Precisa da parte da igreja haver prioridade naquilo que nós pedimos. Quando houver prioridade para mim e para você, o reino dos céus se abrirão sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Prioridade. Tiago capítulo 4, versículo 3, a palavra de Deus diz: vocês pedem e não recebem, porque vocês não sabem como. Porque tudo que vocês pedem baseiam-se apenas nos seus próprios deleites. Amém? Falta de prioridade rouba de nós vivermos o melhor de Deus para a nossa vida. Tenha prioridade. O que é prioridade? Deus, me dá condições para cursar essa faculdade. Me dá condições para ir até o final nesse curso. Me dá condições para começar e concluir o pagamento do meu terreno. Me dá condições para construir a minha casa. Me dá condições, Deus, para eu dar uma boa educação para os meus filhos. Me dá condição, Pai, para eu conseguir abençoar a Tua casa de forma excelente. Esse ano de 2021 eu quero profetizar sobre a vida de pessoas que vão ter prioridade na vida aqui. Vocês não apenas vão dizimar, mas vocês vão dar o dobro do dízimo na casa do Senhor em nome de Jesus. Prioridade. Segundo, fuja de uma vida de pecados rotineiros. Abandone aquilo que você acha que é pequeno e que não tem nada a ver.
Se você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, o profeta vai dizer assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e o seu Deus. E ele diz assim, ó, e os vossos pecados impedem que as vossas orações sejam ouvidas diante do Senhor. Abandone esses ciclos viciosos de pecado. Parece que não, mas uma mentira, ainda que pareça pequena, pode destruir todo o projeto de Deus para a sua vida. Coisas pequenas que você acha que não tem nada a ver, é onde o diabo começa a entrar e destruir aquilo que aparentemente não tem nada a ver. As raposinhas que entram no meio, você precisa tocar fogo nelas para elas sumir daí. Tira as raposinhas, coloca para fora esses pecadinhos de estimação. Deixa florescer sobre a tua vida uma vida que condiza com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a garantia que nós viveremos e comeremos o melhor desta terra, mas para que isso aconteça, nós precisamos aplicar princípios e precisamos abandonar e dizer não a uma vida de pecado. Lucas capítulo 17, versículo 23, a palavra de Deus vai dizer assim, ó: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e depois... Perceba a grandeza de tudo isso. Negar-se a si mesmo aqui significa dizer não aos meus prazeres, dizer não aos meus desejos, dizer não às minhas vontades, para viver os prazeres e os desejos de Deus, porque a nossa vontade não é ir para o inferno, mas é ir para o céu. A nossa vontade é vivermos uma vida abençoada enquanto vivemos aqui na terra, porque o céu nos espera e nós precisamos dizer não a uma vida de pecados. Vale a pena. Vale a pena ser fiel a Deus. Porque para Deus, querido, quem mente uma palavra e quem mente uma história tem o mesmo peso. Para Deus, quem rouba R$1 e quem rouba 1 milhão tem o mesmo peso. Para Deus, quem vai para a cama com outra pessoa que não é sua, e quem pensa em ir para a cama com outra pessoa que não é sua, já deu no mesmo. Estamos vivendo no tempo da graça, onde não precisamos concluir o ato, mas só de pensarmos já estamos pecando. Então pedimos perdão a Deus, nos conscientizamos do nosso pecado, porque a palavra de Deus nos diz que os seus ouvidos não estão agravados, os seus braços não estão encolhidos, para que Ele não nos possa ouvir e nos perdoar de todos os nossos pecados. Vamos abandonar uma vida de pecados para viver uma vida de bênçãos na presença do Senhor. Terceiro, falta de perdão. A falta de perdão é algo que nos procura constantemente. Perdoar não é fácil. Perdoar muitas vezes, menos ainda. Ao ponto que, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 4 e versículo 6, ao versículo 6, Jesus vai dizer aos seus discípulos, se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia ele voltar para ti dizendo, eu me arrependo, perdoa-me, tu lhes perdoarás. Aí os discípulos vão olhar para Jesus e vai dizer, 7 vezes ao dia? Jesus, acrescenta a minha fé. Porque perdoar tanto assim, agora lá vai. Você sabe por que Jesus exigiu isso dos discípulos? Porque eles eram discípulos. Jesus não exige nada de você que você não possa fazer. Já está na hora de você liberar esse perdão. Perdoar quem? Não sei.
um amigo, o parente, o vizinho, o pai, a mãe, talvez você mesmo precise se auto-perdoar. Você precisa liberar perdão pelos seus erros do passado que você cometeu, pelas palavras que você disse no passado, que feriu, que machucou alguém e que você também se machucou. Você precisa se auto-perdoar. Perdoe-se. Libere perdão para você mesmo. Libere perdão para as pessoas. Dê condição para que as pessoas te perdoem. Para que você seja perdoado pelas outras pessoas. Porque a gente às vezes somos arrogantes. E a gente é narizinho para cima. E a gente diz, quer saber? Não foi eu que errei. Se quiser que me procure. Aqui não tem, mas lá em Sorocaba tem um monte. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Jesus disse: quando vocês vierem trazer a sua oferta diante do altar e o teu irmão, não é você ter alguma coisa contra o teu irmão, é o teu irmão ter alguma coisa contra você, deixe ali a tua oferta. Vai, reconcilia-te com o teu irmão. Irmão, o evangelho que surgiu agora nas mídias sociais, na internet, eu tomo um pouco de cuidado com esses pregadores, youtubers que ensinam algumas coisas que é fora de padrão. O que os caras ensinam? Perdoar eu perdoo, mas não quero conviver. Eles ensinam que, você perdoa, mas não precisa andar junto. E Jesus vai dizer assim, vai e reconcilia-te. Jesus não disse vai e pede perdão, ou permita que ele te perdoe. Ele diz vai e reconcilia-te. Reconciliação aqui, irmãos, é isso aqui, atar uma aliança, aproximar-se sinceramente como quem quer o bem e não falsamente. Ele disse, deixa a tua oferta, vai lá, reconcilia-te com o teu irmão e depois que tiver tudo certinho, você volta. E quando você voltar, pega a tua oferta e oferece no altar do Senhor. Se você puxar pela tua memória, não estou dizendo que tem, mas será mesmo que não tem alguém na sua história que você precisa perdoar? Pedir perdão? Ser perdoado? Não custa nada você pedir perdão. Mas pastor, vou fazer isso como? O cara está lá na Bahia, lá em Feira de Santana. É para isso que existe o WhatsApp. Mas você não vai mandar uma mensagem para o cara pedindo perdão. Liga. Faz uma ligação. Se for... Eu vou fazer uma propaganda, né? Se for da TIM, é 25 centavos a ligação, acho ainda. Olha que coisa boa. Liga lá, pede perdão. Você não tem noção do tanto de coisa que destrava na sua vida quando você pede perdão. Quando você permite que alguém te perdoe. Isso abre portas. E fecha também outras portas. A bênção de Deus vem sobre a tua vida, por quê? Porque você está aplicando princípios, e quem aplica princípios vive propósitos. Vamos deixar isso aqui como tema dessa palavra? Quem aplica princípios vive propósitos. Aplique esses princípios para que você tenha condição de viver propósitos dentro da palavra de Deus. Você precisa perdoar. Você precisa ser perdoado. Não deixe de viver o melhor de Deus sobre a tua vida por coisas tão pequenas. Coisas tão supérfluas, simples.
por causa do ego, do egocentrismo, por causa de uma arrogância interior, por causa de uma falta de maturidade, você está impedindo de viver coisas extraordinárias de Deus sobre a tua vida. Mas eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida aqui neste momento, e dizendo que 2021, Deus vai abrir os teus olhos para que você tenha prioridades. Deus vai te sarar ao ponto de você se afastar de uma vida de pecados, e Deus vai te dar condições de perdoar e de ser perdoado em nome de Jesus. Amém. Tenho mais 3 coisas, posso falar? Prioridade: sair do pecado, liberar perdão. Quarto, se humilhar na presença do Senhor, se jogar na presença de Deus, fazer algo que consiga alcançar os céus com as nossas atitudes. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o texto vai dizer: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos e se arrepender dos seus pecados, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vale a pena se humilhar na presença de Deus. Quer que eu te dê alguns pontos sobre isso? Havia um homem chamado Jairo, príncipe de uma sinagoga. O nome já diz, o cara era um príncipe. Era o cara que dominava sobre uma sinagoga. O que era uma sinagoga? Eram as congregações do templo. Tinha o templo e as sinagogas. Esse Jairo era o príncipe de uma sinagoga. Quando o problema chegou na casa dele, ele vai procurar Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, a Bíblia diz que ele se prostra diante do Senhor. E eu acho lindo a expressão do texto. Porque a expressão do texto aqui, algumas pessoas interpretam como estar de joelhos. Mas a expressão aqui, prostrou-se aos seus pés, é uma expressão de se lançar ao chão com o rosto em terra. É colocar o rosto nos pés do Senhor. Esse negócio fala muito a respeito de entender que os humilhados, sem dúvida, serão exaltados. Mateus capítulo 8 diz que um leproso vem diante do Senhor, e a Bíblia diz que ele se prostra aos pés de Jesus, dizendo: eu sei que tudo podes, mas se tu queres, faça com que eu fique limpo. E Jesus estende as mãos sobre ele e diz: eu quero, seja purificado deste teu mal. E porque ele se prostrou diante do Senhor, a sua oração foi ouvida. Oh, aleluia! Se prostre diante da presença deste Deus. Só que tem uma coisa. Essa expressão de se prostrar aqui era comum para um pedido de vida. Quando o cara era submetido a um julgamento de morte, ele chegava diante e suplicava de joelhos, colocando o rosto na terra, dizendo: eu quero viver, permita que eu viva. No Antigo Testamento, a forma de se humilhar era rasgar as suas vestes e colocar uma roupa de pano de saco, mostrando que você estava se humilhando na presença do Rei, do nosso Deus. Só que quando nós olhamos para o texto de Joel, no capítulo 2 e no versículo 13, Deus vai dizer através do profeta: eu não quero que vocês rasguem as suas vestes, eu quero que vocês rasguem os vossos corações.
Porque Deus leva em consideração a sinceridade do nosso coração mais do que a atitude das nossas mãos. É tempo de nos humilharmos na presença do Senhor. Sobre corações rasgados, existirão céus abertos em 2021, em nome de Jesus. Quanto maior for o nível da tua humildade, da tua humilhação na presença do Senhor, quanto mais você buscar a presença dEle com sinceridade, maior será os céus abertos de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluia. Oh glória. Precisamos nos humilhar diante da presença do Senhor. Segunda coisa que nós encontramos aqui para céus abertos, ou quinta. Olha só. Primeiro, olhando para o texto, nós aprendemos que temos que ter prioridade, temos que abandonar o pecado, temos que liberar o perdão. Quarto, temos que nos humilhar diante da presença de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus que não endurece o seu coração diante de um coração quebrantado. Deus está disposto a liberar perdão. Deus está disposto a te receber no reino como filho e não como escravo. Deus está disposto a te abraçar aqui essa noite. E Ele está dizendo: aqueles que se humilham diante da presença do Senhor serão exaltados pelo Senhor. Aleluia! Oh glória! Aleluia! Quinto, entregue-se por completo. Entregue-se por completo. Pare de viver meio evangelho. Pare de ser meio adorador. Pare de ser meio fiel. Entregue-se por completo. Seja fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Abençoe pessoas necessitadas. Atenda órfãos, atenda viúvas. Entregue-se por completo. Não seja pela metade. Porque Deus não quer só o teu coração, Deus quer a tua vida. Deus quer que você entregue a sua vida por completo diante da presença do Senhor. Entregue-se por completo. Quando nós falamos de entrega, diretamente nós estamos falando sobre o que eu ofereço para Deus. A minha vida, as minhas posses, os meus bens. Eu acho lindo que a gente olha para o texto, Malaquias capítulo 3, versículo 10, o texto vai dizer: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que a minha casa seja mantida. Depois que vocês fizerem isso, façam prova de mim. E se eu não vos abrir as janelas dos céus, e derramar sobre vocês tantas bênçãos que os seus celeiros não serão capazes de suportar. Ele está dizendo, quando você faz uma total entrega, você recebe muito mais do que aquilo que você ofertou. Mas a entrega tem que ser completa. A entrega tem que ser de verdade. Porque Deus considera mais aquilo que sai daqui do que aquilo que sai daqui. O que Deus quer de você é que a sua entrega seja fiel, seja verdadeira, seja uma entrega de coração aberto, como diz Paulo, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que entrega com alegria na presença do Senhor. Aplique este princípio para que você viva propósitos. Quer ser abençoado, quer ter uma empresa abençoada, quer colher frutos na presença do Senhor de bênçãos financeiras, quer ser uma pessoa próspera na casa do Senhor, ser abençoada, aplique princípios para que você viva propósitos. Seja dizimista, seja ofertante. E eu termino, sexto e último.
não desista de ter uma vida constante de oração. Ore. Vai ter vezes que você vai estar andando na rua e vão olhar para você achando que você é doido. Alguém já viveu isso aqui? Ou só eu? Tem aqui alguns irmãos que é doido que nem eu. Antigamente eu vendia roupa e eu vinha comprar roupa aqui em São Paulo e vendia no interior. E eu lembro que eu fazia visita em casas e eu me lembro que muitas vezes eu andando pelas ruas do Brás ali, falando sozinho, daqui a pouco eu esqueci que eu estava naquele ambiente, começava a falar alto, daqui a pouco o Espírito Santo já tomava e o chicote estralava. E eu olhava para a cara das pessoas e tinha alguns que entendiam o que estava acontecendo, e tinha outros que olhavam e diziam, esse cara é doido. Tinha pessoa que se afastava assim. Porque esse negócio de falar com o que não está aparente aos nossos olhos é coisa para crente doido. Você já fez uma oração e parece que a sua oração não passou da altura da cabeça? Quem já fez? Uma oração assim que parece que está travado o negócio. Já fez? Deixa eu falar para você. No mundo espiritual existe um princípio chamado principado. E esses principados são responsáveis para impedir as suas orações de serem ouvidas. Como é que eles fazem isso? Fazendo com que você tenha dúvida. Dúvida se a minha oração está sendo ouvida. É simples assim. Daniel orou 21 dias. No 21º dia, o anjo desceu com a resposta, sim ou não? Só que o anjo vai dizer para ele assim, desde o primeiro dia, as tuas orações foram ouvidas. Levou 21 dias para a resposta chegar, mas desde o dia que você dobrou o joelho a primeira vez por esta causa, lá nos céus foram ouvidas as tuas orações. E deixe-me liberar um segredo dos céus sobre a sua vida aqui essa noite. Quanto mais difícil for, quanto mais pesado parecer ser, continue orando e insista, porque quanto mais difícil parece ser, maior é a certeza de que Ele está nos ouvindo e que Ele se levantará em meu e em teu favor, e as nossas orações serão respondidas pelo Senhor. Não pare de orar. Ore com verdade. Os discípulos pediram duas coisas para Jesus em todo o seu ministério. Quais? Primeiro, eles pediram para que Jesus, eu já li o texto, Lucas 17, versículo 4 e 6. Eles disseram, Jesus, acrescenta-nos a fé. A segunda coisa que eles pediram para Jesus foi, Senhor, ensina-nos a orar. As nossas orações direcionadas ao Pai devem ser orações sinceras, sem meias verdades. Ele é o Pai, e como Pai Ele está te ouvindo. E como Pai, às vezes Ele vai dizer não, ou grande parte das vezes Ele vai dizer não. Mas vai ter vezes que Ele vai dizer sim. E Ele só diz não, porque você ainda não está preparado para o sim nessa ocasião. Então tenha uma vida de oração. Jeremias, capítulo 29, versículo 12 e o versículo 13, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, você já sabe o texto. Então vocês me invocarão, e vocês orarão a mim, e eu vos ouvirei. E vocês me buscarão,
E vocês me encontrarão quando vocês me buscarem com todo o vosso coração. Aqui tem 2 níveis de relacionamentos. Primeiro, é a oração. É o falar com Ele, na certeza que Ele está me ouvindo. E quando eu falo com Ele, tenho certeza que Ele está me ouvindo. Eu vou para o versículo 13. Porque além de orar, eu não simplesmente vou falar, mas eu vou ao encontro dele para buscá-lo. E quando eu busco, eu o encontro. E eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre a tua vida aqui essa noite. Deus quer se revelar para pessoas aqui esta noite. Deus quer mostrar planos que Ele tem reservado para a sua vida e para a sua família aqui essa noite. Como diz a palavra de Deus, sou eu é quem sei os pensamentos que tenho por vós. Pensamentos de paz e não pensamentos de mal. Vocês são filhos, e como filhos, se vocês pedirem pão, vocês vão ter pão e não pedra. Como filhos, se vocês pedirem peixe, vocês vão ter peixe e não serpente. Ele é Deus, está ouvindo as suas orações, porque Ele tem ouvido e nos ouve, olhos e nos vê, Ele tem mãos e nos alcança. E quando nós buscamos a presença dEle, quando nós buscamos estar na presença dEle, Ele se revela para nós com verdade e com justiça. Ele mostra para nós a intensidade e o tamanho da sua misericórdia. Eu estou pregando para pessoas aqui que terão experiências com Deus em 2021, e Deus me trouxe aqui para dizer que Ele quer se revelar para você no íntimo e no escondido do seu momento de oração com Ele. Uou! Aleluia! Deixa Ele se revelar para você. Deixa que Ele se apresente para você. Fique de pé em nome de Jesus.